Quando entendeu-se, então, que o treinamento de força era capaz de melhorar o desempenho de alguém, começou a se perguntar, bom, então quais são as vias, né? Quais são os meios do treinamento de força pelos quais eu consigo aprimorar o desempenho de alguém numa prova de longa duração. Então, aqui eu trago uma revisão muito interessante do Pavolainen, onde ele mostra diferentes desenhos de treinamento de força e seus possíveis impactos no desempenho. O fato é que, se vocês olharem para esses artigos do Jackson e do Levin, vocês vão encontrar aqui sessões de treinamento voltadas fundamentalmente para a força máxima, ou seja, séries de poucas repetições com uma carga muito elevada e depois uma tentativa de verificar se havia efeito num time trial, né? Aqui no caso dos 2,30 quilômetros. E eles encontraram nenhuma alteração. Então, quando a gente olha para Jackson e Levin, você fala, poxa, treinamento da força máxima parece não conversar com o atleta de fundo. Mas à medida que o tempo passou, percebeu-se que outras estratégias de treinamento de força resultavam em efeitos interessantes. Então, esse artigo do Agar, que eu mostro até os resultados dele mais à frente, onde ele pegou ciclistas internacionais, treinou por 16 semanas, numa série progressiva, né? Então, séries de 12, 10, 8, 6 RM, quer dizer, ele prescreveu o treino pela capacidade do sujeito repetir aquela carga por um determinado número de repetições, que é o regime de RMs, né? E ele encontrou uma melhora de 8% num time trial de 45 minutos. Opa, acendeu uma luz aí. A força máxima parece não influenciar atleta de fundo. Mas o trabalho do Agar mostra para a gente que um treinamento numa intensidade ou numa faixa de intensidade mais baixa, com volume de repetições maior, parece influenciar. E esse trabalho foi corroborado pelos trabalhos do Ronstedt e muitos outros. Se vocês pegarem esse artigo, vocês vão ver uma tabela gigantesca de trabalhos, onde mais ou menos o mesmo regime de repetições, quer dizer, séries, algo em torno de 3, 5 séries, 10, 12 repetições, por um intervalo de semanas na casa aí de 10, 12 semanas, resultando em melhora em time trials, né, de 40 minutos, de 185 minutos, enfim, resultando em melhora do desempenho com a adição do treinamento de força à rotina de preparação desses caras. Aí alguém pode falar assim, mas professor, tá fácil responder. Porque esses caras já treinavam muito a resistência aeróbica, o sujeito foi lá, incrementou a rotina de treinamento de força, aumentou a carga sumária do treino dele, enquanto que o grupo controle ficou só treinando longa distância e o sujeito melhorou pelo acréscimo de carga. Não, senhor. O mesmo acréscimo de carga que teve com o treino de força foi feito por meio de métodos extensivos nos treinos de longa duração. Então, as cargas de treino, que é quem de fato resulta em adaptação fisiológica, estavam equalizadas. Isso é uma coisa que eu bato muito na aula com os meus alunos. Se nós estivermos aqui falando de adaptação, estou falando de VO2, estou falando de limiar, estou falando de algumas coisas, a carga parece ser um potente indicador. Se eu estou falando de desempenho, aí existe uma dissociação da carga, tá? Então, quando eu falo em efeito fisiológico, eu penso na carga. Quando eu falo em desempenho, eu penso em tipo de treino. E desde que a carga esteja equiparada, os efeitos são similares para adaptação, mas diferentes em função do tipo de treino no que diz respeito ao desempenho. Oh, legal. E de onde que vem esse raciocínio? Qual seria o mecanismo, então, de ajuste? Ou quais seriam as respostas para esse tipo de treino melhorar, de fato, o desempenho de atletas fundistas, né? Se a gente olha para a natureza do treino que foi realizada, aquele treino de força máxima, ele foi capaz de mobilizar, pelo princípio do tamanho de Henneman, as fibras do tipo brancas, que no frigir dos ovos parece não ter tanta influência assim no desempenho de fundista, mas aquele treino feito num regime maior de repetições, que parece mexer com as fibras mistas, as fibras do tipo 2A,
e aí seus subtipos, né, parece ter um efeito de melhora. Ah, professor, mas e a fibra vermelha? A fibra vermelha já foi muito mobilizada com o treinamento aeróbio realizado. E essa fibra que melhora tem um perfil interessante, porque ela é mista, né? Ela se ajusta tanto para o treino aeróbio quanto para o treino aeróbio, ela se modifica dentro dos seus subtipos e ela parece estar envolvida em absolutamente todos os tipos de esforços que vocês olharem. Então, desde você quietinho, ou nós aqui no computador, até um sujeito sprintando, parece que a fibra do tipo 2A está envolvida. E a resposta para isso aparece no trabalho do Agar, né? Então, se nós olharmos para o trabalho do Agar, aquele trabalho que eu citei, aquele do meio, né, com série progressiva, mas ali na faixa de repetições de 10, 12, 8, você tem, para o sujeito que treinou força mais resistência durante 16 semanas, ciclistas, um aumento da potência, né, da performance em potência entre pré e pós-treino, ao passo que o sujeito que treinou só pelos meios da resistência não apresenta o mesmo resultado, a ponto de não ser diferente do ponto de vista estatístico. Ah, professor, tem uma tendência de melhora lá, pode ser que o cara faça um tempo melhor, faz. Mas essa melhora é inquestionável. Melhora essa até que é maior do que a melhora dos caras que fizeram sua resistência. Um outro dado interessante é aqui do lado esquerdo, os caras que fizeram força e resistência, e do lado direito, os caras que fizeram só o treino de resistência. Olha que legal. Consumo de oxigênio para intensidade submáximas, né, vamos dizer assim. O sujeito no pós-treino, à medida que o tempo passa, se utiliza menores frações do seu consumo de oxigênio para manter o seu desempenho. Ele também mantém a frequência cardíaca mais baixa e ele também mantém a produção de lactato mais baixa. São indicadores interessantes para o desempenho aeróbio, né? Para o desempenho em provas de longa duração. Então, por meio do treinamento de força, com cargas intermediárias, eu apresentei melhoras em indicadores importantes para o desempenho, ao passo que o sujeito que treinou só pela resistência não melhorou nenhum desses indicadores de maneira importante. Ainda assim, a gente tem um outro dado interessante, que é a potência do sujeito num time trial, quer dizer, eles fizeram um time trial depois de um esforço. Então, eles puseram esses caras para pedalar uma determinada intensidade de maneira contínua durante um determinado tempo, 185 minutos. E aí eles falaram, agora é 5 minutos rachando lenha, né? E pegaram a potência gerada nesses últimos 5 minutos. E como vocês podem ver, em condição de fadiga, o atleta que treinou força e potência tem mais capacidade de gerar potência do que um sujeito que só treinou resistência, cuja potência decaiu. Esse resultado vai de encontro a um trabalho de um colega nosso, o professor Rômulo Bertuzzi, lá da USP São Paulo, que mostrou por A mais B que atletas corredores que fazem treinamento sistemático de força são mais velozes no último terço da prova. No começo da prova, os caras são iguais, mas na hora que o calo começa a doer, o treinamento de força faz a sua diferença. Ou seja, no final da prova, porque a fadiga aparece para aquelas fibras que já estão trabalhando a prova inteira e aquelas que foram treinadas por meio do treino de força entram em ação. Ou aquelas que foram economizadas por meio do treino de força entram em ação, né? Por meio do recrutamento seletivo. E esse dado é maravilhoso, né? Porque ele pegou lá os caras do grupo que treinou força e resistência, e aí ele pegou a composição muscular desses caras no pré-treino e a composição muscular desses caras no pós-treino. E ele descobriu um aumento de quem? De fibra do tipo 2A. Fibra do tipo mista. Fibra vermelha permanece igual, fibra do tipo 2X, a mais rápida, com maior dificuldade de mobilização, e descobriu que as fibras do tipo 2A se diferenciaram mais, ou seja, parece que essa fibra intermediária que responde àquela faixa intermediária de repetições é o diferencial com o sujeito que quer desempenho de longa duração.